Sei que é uma grande responsabilidade falar em um lugar onde vocês são tão bem alimentados, né? Tão bem ensinados pelos nossos bispos. Mas eu creio, acima de tudo, que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz e ela vai falar conosco nessa noite, amém? Às vezes você pode olhar para mim onde você está e falar, mas o que essa menina está fazendo aí em cima? Eu vou te dizer, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus se basta. Ela não precisa de mim, embora ela flua através de mim, amém? Então que o seu coração esteja aberto e que o Espírito Santo possa falar com você, de forma que você saia daqui preparado para esse novo mês e essa nova semana que se inicia, amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti as nossas vidas e nós oramos, ó Pai, para que a Tua palavra encontre nos nossos corações nessa noite. Uma boa terra, Deus, para produzir frutos para a eternidade. Que todo o preconceito, todo entendimento que se levanta contra o Evangelho de Jesus Cristo caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, que a nossa mente está aberta, o nosso coração está receptivo. Nós estamos prontos, ó Pai, para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Eu sempre digo, né, que quando eu tenho a oportunidade de pregar, de ministrar de alguma forma, é importante que que a gente fale daquilo que Deus tem falado conosco. A palavra de Deus diz que nós perecemos porque ou nós não temos palavra ou nós não temos poder. Então eu creio que acima de tudo que eu vou falar com você, experimentou o meu coração, falou comigo, me ministrou, me transformou. Então que em nome de Jesus você possa abrir a sua Bíblia comigo em Salmos, no capítulo 73. A partir do versículo 1, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como com outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. E o versículo 12 diz: eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança e se lhe aumentam as riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado todas as manhãs. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, e então eu entendi o fim deles. E o versículo 25 diz: a quem tenho eu no céu além de ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas o Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Eu quero meditar com você em 2 salmos que Asaf compôs. E salmo você consegue ver que é uma oração da alma muito profunda. E Asaf, ele estava num momento, e se você olhar, se você vai lá ler a Bíblia em nome de Jesus, quantos aqui leem a Bíblia? Amém? Aleluia. Asaf, você vai ver que em vários salmos está escrito assim, ó, Salmo de Asaf, Salmo de Davi. E eu quero ler 2 com vocês, esse é um deles de Asaf. E Asaf, ele era um ministro, ele era um levita. Davi estabeleceu Asaf, né, como levita, a família dele inteira servia. E você, quando você lê os salmos de Asaf, você vê que ele tinha muito esse conflito.
E a todo momento ele falava: olha, eu tenho visto os soberbos e parece que eles não sofrem como eu. Não, eu tenho visto as pessoas que não aceitaram ainda Jesus e parece que elas não vivem as dificuldades que eu vivo. E ele entra nesse conflito, ele começa a dizer: olha, mas eu estou vendo, eles fazem maldades, parece que a violência é como um adorno para eles, é como um enfeite para eles. E parece que eles não sofrem, eu estou aqui ralando todo dia, eu estou suando, estou sofrendo. Opa, mudou aqui o ar, o som, senti até uma diferença. E aí ele falou: olha, parece que eu estou aqui ralando, eu estou pagando um preço, eu estou servindo a Deus. E aí essas pessoas que não fazem nada estão se dando bem e eu estou me dando mal. E eu aposto que pelo menos uma vez na sua vida você já teve esse pensamento. De olhar e falar: mas eu estou pagando um preço tão alto e parece que para as outras pessoas as coisas dão certo, para mim não. Parece que para as outras pessoas eles alcançam sonhos, desejos e para mim não. Ou às vezes você tem medo de se entregar para Deus e viver isso. De se entregar completamente e as coisas não serem da forma como você imagina. E Asaf, ele diz: olha, eu quase desviei os meus passos, porque eu procurava compreender isso. E a primeira coisa que eu quero te dizer, e reforçar o que nossa bispa sempre ministra aqui, é que toda comparação é injusta. E quando você olha para a realidade natural, é pior ainda. Porque os frutos eternos nós não vemos como os homens naturais, com os olhos naturais. Pelo contrário, a Bíblia diz que isso exige de nós ser um homem e uma mulher espiritual. Paulo foi essa referência. Ele olhava para a situação que ele estava vivendo e ele fala: gente, eu sempre tenho essa imagem na minha cabeça quando eu penso nisso. Paulo apedrejado. A Bíblia diz que ele foi dado como morto. Ele se levanta, sacode a poeira da roupa, vai na próxima cidade e ele fala para as pessoas: essas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de vir. Para você ter coração de olhar para as circunstâncias mais difíceis da sua vida e poder afirmar: essas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de vir, você precisa ter tido uma experiência forte com Deus. E Asaf teve. Ele diz: por alguns minutos eu quase me desviei completamente do que Deus tinha para mim. Mas eu quero que você leia comigo de novo o versículo 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi. Diga comigo: quando eu entro na casa de Deus, eu começo a compreender o que os meus olhos naturais não conseguem enxergar. Por isso que você precisa habitar nesse lugar. Por isso que Davi orou: Senhor, uma coisa eu peço a Ti, que eu possa habitar no Teu santuário todos os dias da minha vida. Que quando esses pensamentos vierem sobre a tua mente, de que o seu trabalho está sendo em vão, de que as suas orações parece que Deus não está respondendo, que as suas orações parece que Deus não está ouvindo, quando vierem esses pensamentos, você tem que dobrar os teus joelhos e você tem que falar: Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na tua presença e compreender as coisas que o Senhor tem para mim. E Asaf viveu isso. Ele diz: eu quase, mas eu não fui. Eu quase me desviei, mas eu me atentei para aquilo que eu estava pensando. E eu cheguei à conclusão quando eu entrei na casa do Senhor. Eu entendi o fim dessas pessoas. E eu vejo que muitas vezes nós, cristãos, nós nos colocamos em uma prateleira de comparação com os ímpios, como se os nossos frutos tivessem que ser os mesmos deles, ou como que o resultado deles tivesse que ser o mesmo que o nosso, mas não é,
Porque nós não construímos para essa vida. Nós não construímos para cá. A Bíblia diz que ainda no tempo presente, nós receberemos todas essas coisas. Mas porque nós não construímos aqui. Nós construímos para a eternidade. E isso tem que estar selado no nosso coração. Se um homem que habitava na presença de Deus, que conduzia louvores, ele chega à conclusão e diz: eu quase me desviei. Eu quase perdi a linha da minha vida. Se ele, imagina nós, imagina eu e você, e eles ainda passavam todos os dias no templo. Você vem uma vez da semana, 2, 3, quando tem semana de santificação, que é essa agora, olha para o seu irmão, fala assim, fica a dica, você vem uns 7 dias, mas é difícil quando o seu pensamento quer te contar uma mentira, porque você tem de acreditar. É muito fácil acreditar nas mentiras que nós contamos para nós. Nós olhamos para o lado e nós falamos assim, não, essa pessoa é melhor do que eu, não, ela é mais bem sucedida que eu, nossa, ela está fazendo tanta coisa errada, tanta coisa que desagrada a Deus, mas ela está se dando bem. Será? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe quantos anos você pode viver aqui na terra? 120, se você for saudável. E se eu bem sei, tem uma galera que gosta de comer um McDonald's todo dia. Então imagina, na sorte chega nos 120. Agora, o que é eternidade comparado com 120 anos? Conta para mim. Tem como pesar numa balança as duas coisas? Não dá. Por isso que aquilo que você constrói de crença, de convicção no seu interior, muda a sua eternidade. Se você permitir que esses pensamentos continuem na sua mente, o outro está se dando melhor, mas as pessoas que não servem a Deus, olha, eu vejo pessoas no mesmo ramo da minha empresa, olha, eles não servem a Deus, não vão para a igreja, não ora, não oferta, faz nada, e estão prosperando, e eu que estou fazendo aqui, estou sofrendo. Calma, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, calma. Mas olha bem no fundo do olho dele e diga assim, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que nunca penetrou no coração do homem, é isso que o Senhor preparou para você. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Quero que você abra agora comigo em Salmos 77, também é um salmo de Asaf. Salmos 77, a partir do versículo 1, diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os teus ouvidos. Se algum dia na sua vida você pensar que Deus não está te ouvindo, você vai botar a mão na tua cabeça e você vai falar, está amarrado em nome de Jesus. Porque se tem uma coisa que a Bíblia deixa claro, é que as mãos do Senhor não estão recolhidas para nos abençoar. E que os ouvidos do Senhor não estão tapados para nos ouvir. E Asaf diz, olha, eu levantei a minha voz e comecei a clamar a Deus, e Ele inclinou para mim os teus ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite, e ela não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Isso é um outro salmo, é um outro episódio da vida de Asaf. Olha o que ele diz: lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me, o meu espírito desanimava, desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão incomodado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite clamei a lembrança, o meu cântico, meditei o meu coração e o meu espírito investigou. Antes de nós continuarmos, você precisa entender que aquilo que você pensa a respeito do seu passado
pode te dar uma visão de futuro muito melhor ou muito pior. A forma como você encara as lembranças que você tem pode te dar uma esperança absurda para tudo que Deus vai fazer, tudo que Deus vai realizar, os milagres que Deus vai operar. Ou você pode olhar para tudo isso e falar: rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável? Olha o que estava na alma de Asaf. Rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua bondade? Acabou já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se de Deus a sua misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias por causa da sua ira? E eu disse, fala comigo, eu disse. As coisas que você fala, elas são muito importantes. Todo o universo foi criado pela palavra. Tudo o que foi feito, tudo o que nós vemos, veio do que nós não vimos. Palavra. E olha o que diz no versículo 10. E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Olha a conclusão que Asaf chega. A Bíblia diz que ele se levantou e ele começa a clamar a Deus. E ele começa a expressar o que estava na alma dele. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei sobre a vida de Jó. A Bíblia diz que Jó em nenhum momento pecou com os teus lábios. E se você já leu Jó, no capítulo 3 você vai ver que Jó fala assim: eu queria ter morrido, que o dia que eu nasci se torne trevas, quem dera minha mãe tivesse me abortado, ou nascendo já tivesse falecido. E eu olhei para aquilo e falei: gente, mas como que não pecou com lábio, falando uma barbaridade dessa? Eu queria ter morrido. Eu fico imaginando a angústia dele, falando: Deus, olha, que o dia que eu fui concebido não seja mais dia, seja treva agora. Uma pessoa fala isso, ela está bem ou ela está mal? Não, responde com fé no nome de Jesus. Ela estava bem ou ela estava mal? Estava mal. E a Bíblia olha, Deus olha para Jó. Todos os amigos dele estavam falando o quê? Viu? Onde está o teu Deus agora? Quem nunca ouviu uma dessa, né? Está passando por uma dificuldade? Cadê o Deus que você serve? Está lá, querido, operando milagre enquanto eu estou aqui, esperando um pouco. E aí as pessoas perguntavam: e aí, Jó, certeza que você está pecando? Quem nunca viu isso, né? Quem nunca orando falou assim: oh Deus, o que eu estou errando? Eu estou me esforçando tanto, o que eu estou errando que não está acontecendo as coisas? Ou alguém chega para você e fala: ah, mas você não vai lá na igreja? Ah, mas você não levanta a sua mão, não fala que Deus é bom? Fala que Deus é bom agora. A esposa de Jó olha para Jó e fala o quê? Faz o seguinte, Jó, melhor coisa que você vai fazer na sua vida agora: amaldiçoa seu Deus e morre. Imagina que conselho inspirador. Você está passando a pior fase da sua vida, chega a pessoa da sua confiança, olha para você e fala: amaldiçoa Deus e morre. Olha a situação dele. E Deus dá testemunho de Jó e diz que ele em nenhum momento pecou com os lábios. Sabe por quê? Porque ele não foi para as pessoas e começou a reclamar, murmurar, falar que Deus não faz nada, que Deus não ama, que Deus não me quer, que Deus não ouve as minhas orações, que nada dá certo para mim na vida. Não, ele não fez isso não. Faz assim pro seu irmão, ó. Olha assim, ó, faz aquela cara de decepção, fala assim, ó.
Deus não fez isso não. Jó não fez isso não. Sabe o que Jó fez? Ele foi até a presença de Deus. Ele disse: Senhor, o Senhor vai me desculpar, mas eu vou falar tudo que eu estou sentindo. E ele começa a falar: olha, eu não queria ter nascido, não queria estar aqui, está tudo dando errado na minha vida. Sabe como ele termina a oração dele? Engrandecendo a Deus, dizendo: olha, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, que Ele faça aquilo que Ele quiser. Quando você estiver num momento difícil, que você olha para as circunstâncias e você fala: cara, parece que Deus não me ouve, nossa, parece que as coisas não funcionam, parece que as coisas não estão caminhando, não estão indo para frente. Eu ouvi uma vez de uma pessoa falar assim: Carol, a fase que eu mais me dediquei para Deus, eu perdi a coisa que eu mais amava, e eu fiquei bravo com Deus. Eu falei: mas você orou para Deus fazer a vontade dele, quando Ele faz, você fica bravo. E Asaf levanta as mãos, e a Bíblia diz que ele não abaixou, não se cansou. Sabe quando você está disposto a entrar na briga? Cadê as mulheres aqui? O marido não quer, agora eu posso falar isso, né? O marido não quer, não, o Jonas não tem esse perfil. Eu posso tentar tacar fogo na casa, ele vai continuar lá. Carol, então, eu falei: que mané, Carol, então, vamos partir para a luta. E não. E Asaf estava nessa disposição. Ele falou: eu vou falar com Deus, e olha, Deus, aonde está a sua bondade? Aonde está a sua misericórdia? Será que a tua palavra foi em vão? E aí ele começa a falar, imagina, falando lá com Deus. E ele fala que ele virou à noite, né? Que Deus sustentava os olhos dele abertos. Então ele passou lá umas boas horas. E Deus, que é isso, que é aquilo outro. Aí dá uma luz em Asaf. E ele fala: então, eu me lembrei. Ele falou: estava quase caindo. Fala comigo: quase. Quase caindo. Ele falou: mas então, versículo 11. Versículo 10, perdão. Eu disse: isto é enfermidade minha. Lembrei-me dos anos da destra do Altíssimo. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estava lá, bravo, chateado, fazendo uma birra com Deus, que às vezes a gente entra nesse ambiente com Deus, né? Nós queremos discutir o quanto Ele é soberano e o quanto Ele não é. E ele falou: eu estava nessa briga, eu parei. E ele fala o quê? Isso é enfermidade minha. Essa palavra enfermidade significa desânimo, espírito abatido. E ele diz: o problema não está que o Senhor não está me ouvindo. O problema está que o meu coração parou de crer no que o Senhor prometeu que ia fazer na minha vida. E ele diz: então eu comecei a lembrar dos anos. E quando a Bíblia fala destra do Altíssimo, ela está falando das maravilhas que o Senhor já fez. E ele diz: eu comecei a lembrar dos anos da destra do Altíssimo. Eu comecei a lembrar de tudo que Deus fez. Eu comecei a lembrar que Ele fez chover hambúrguer. Eu tenho certeza que aquele filme de criança, Tá Chovendo Hambúrguer, foi inspirado na época do maná. Não tem outra explicação. Veio de lá. E ele diz: eu comecei a lembrar que choveu pão. E eu comecei a lembrar que quando a gente não tinha de onde tirar água, a gente bateu na rocha e saiu rios de água. Ele falou: eu comecei a lembrar que Davi abateu um gigante muito maior do que ele era um magrelo. E ele, caiu o gigante. E ele fala: não, e eu comecei a me lembrar do templo sendo construído. A gente não tinha nada, de repente a gente tinha todos os recursos. Ele falou: eu comecei a me lembrar das maravilhas que Deus fez. Por isso que eu te disse, quando você lembrar do seu passado, Ele pode fazer você remoer e viver um péssimo futuro. Ou Ele pode fazer você ver as incontáveis maravilhas que Deus operou na sua vida para você chegar aqui hoje. Só para você estar nessa igreja hoje, quantos livramentos, quantos trabalhos os anjos do Senhor não tiveram que operar.
Para você estar aqui hoje, quantas vezes Deus não enviou um homem, através de um anjo, através de um homem, para falar assim para você: não desiste, calma, Deus vai fazer, aguenta mais um pouco. Quantas vezes, quando você ajoelhou nesse altar, você estava completamente desanimado, e quando você levantou, você tinha mais uma dose de ânimo, para mais uma semana desafiadora que você ia viver. E Asaf fala: eu entendi, isso é o meu coração desanimado, isso é o meu coração indisposto com a obra de Deus, isso é o meu coração enfermo, porque eu queria estar vivendo A, e Deus quer me levar para o caminho B. Essa é a história do povo. Por que eles foram para o deserto? Porque Deus olhou para o povo e falou: se eu levar eles para o caminho mais rápido, eles vão se deparar com uma guerra gigante, e eles vão voltar para trás e nunca vão ter acesso à terra prometida. Está escrito na Bíblia, não tirei da minha cabeça. E olha que eu sou um pouco inteligente, não tirei daqui, está escrito. Está escrito que Deus conduz o povo pelo deserto, porque se eles fossem pelo caminho mais rápido, eles teriam desistido e voltado para o Egito. Então, às vezes, o seu caminho é longo, mas fica tranquilo, porque se você fosse pelo mais rápido, você ia ver a guerra, você ia dar para trás, ia continuar escravizado, naquela vida michuruca que você vivia, aquela vida miserável. Então, ao invés de olhar para o seu passado e dizer: não, quando eu não servia a Deus, meu casamento estava bom. Não, quando eu não servia a Deus, eu estava próspero. Não, quando eu não servia a Deus, eu não tinha problema com a minha família. É claro, para vir a ordem, tem que vir o caos primeiro. Você botou tudo no lugar errado. Aí quando Deus entra na sua vida, Ele tem que ajustar tudo de novo. Quem aqui já fez mudança e assim, antes de ficar bom, ficou bem ruim? Esse dia eu vivi isso. Eu fui arrumar a casa para a gente mudar para cá, glória a Deus. E eu olhei para minha casa e eu falei: meu Pai amado, por que antes de ficar bom tem que ficar tão ruim? E naquele dia eu olhei e falei assim: gente, isso é quando a gente se converte. Estava tudo no lugar desajeitado, tudo errado. Aí Jesus chega e Ele começa a mudar de lugar. Só que aí a hora que você vê Ele mexendo tudo, você começa a falar: gente, mas está tudo errado. Estava tudo errado, porque agora Deus começou a encaixar. Então, todas as vezes que esse tipo de pensamento vier sobre a tua mente, todas as vezes que você falar assim: ah, mas eu estou há anos orando pela restauração do meu casamento. Todas as vezes que você falar: nossa, mas eu estou há anos orando para que a minha situação profissional mude. Nossa, mas eu estou há anos orando para que os meus pais se convertam, para que os meus filhos se convertam. Antes de você faz comigo, antes de você quase desviar os seus passos, você vai fazer igual a Asaf. Eu lembrei e eu disse: isso é enfermidade minha. Isso é um pensamento errado meu. Essa não é a verdade. Essa não é a verdade. Isso daqui é uma dor minha do meu passado. Isso daqui é um problema que eu tive na minha família que eu ainda não resolvi. Não joga para Deus, porque não é responsabilidade dele. A responsabilidade dele é te conduzir para um caminho onde há vida e vida abundante. Ainda que no meio desse caminho você tenha que passar pelo deserto, você tenha que depender do maná. É bom. Comer toda hora deve ser ruim. Imagina, comer a mesma comida toda hora, todo dia, deve ser um pouco chato. Mas tem hora que é isso que a gente tem. E é isso que o nosso coração tem que estar grato. E aí quando você levantar as suas mãos, não tem problema, querido. Se você estiver sentindo isso, tá certo. Você tem que falar com Deus. Você tem que abrir o seu coração. Não precisa abrir para o seu irmão. Falar para ele que Deus não está fazendo nada na sua vida. Porque Deus está. Ele só não está fazendo da forma como você achou que Ele faria. Concorda comigo? Deus é soberano, sim ou não?
Quantos aqui acreditam de todo o coração que Deus é soberano, que Ele cuida de todas as coisas? Levanta a sua mão. Quando esses pensamentos vierem, sabe o que você vai fazer? Vai olhar para dentro de si e falar: meu espírito está abatido, minha alma está angustiada, eu estou descrendo que Deus pode fazer. Aí você vai entrar no teu quarto, você vai fechar a tua porta e você vai falar com o teu pai que te vê em secreto. E Ele te recompensará. Você vai levantar as suas mãos e você vai começar a orar. Senhor, será que a sua bondade acabou? Senhor, olha, eu estou vendo o ímpio prosperar. Eu acho que o Senhor errou a direção. Era para ter vindo em mim. Foi um pouquinho para o lado. Deus fosse mais um pouquinho para a direita, dava certo. E não fez errado. Fique em paz. E aí você vai poder olhar para dentro de si e falar: quer saber? É enfermidade minha. Quer saber? É desânimo meu. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então você tem que olhar para os momentos difíceis da sua vida e falar: eu posso mudar meu humor, mas se Deus prometeu que eu teria uma família feliz, eu vou ter uma família feliz. Olha, eu posso mudar meu humor, eu posso hoje estar um pouco mais abatido, desanimado, entristecido, mas quer saber? Aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, não serão envergonhados. Quantos salmos Davi não fala: Senhor, não permita que o seu povo seja envergonhado. Eu estou quase sendo envergonhado. Ainda que hoje a sua vida seja o quase, não é, porque ela vai ser aquilo que Deus deseja. E aí você vai poder olhar e falar: eu estou me lembrando de tudo que Deus fez. E aí você vai poder falar: não, eu estou me lembrando que falaram que eu não nasceria, que eu não teria vida. Hoje eu tenho. Não, eu estou me lembrando que meu pai me falou que eu não tinha jeito. Hoje eu tenho. Não, eu estou me lembrando que eu me sentia sozinho. E hoje eu tenho uma família chamada igreja, casa do Senhor. Não, mas eu estou me lembrando que no dia que eu não tinha o que comer, Deus enviou uma pessoa. São as pequenas coisas que Deus faz todos os dias na sua vida, que quando vier um momento difícil e você se lembrar delas, você vai dizer: eu estou com o coração abatido, mas quer saber? Que bem tenho eu além de ti. Não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Que em nome de Jesus você possa todos os dias da tua vida lembrar que Deus é com você. E que não é porque você está vivendo um momento difícil que Deus não está com você. Ele está. O que Jesus ora a nosso respeito? Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus não vai te isentar de problema. Vida com Deus não é doril. Tomou a dor, sumiu. Não é. Nossa, eu estou me sentindo meu pai aqui. Eu vou ter que lembrar, enviar para ele isso, que ele sempre faz essas piadas meio de... muito engraçada, né? Vocês podem ver. Ele sempre faz isso. Ele fala assim: querido, ir para a igreja não te faz um cristão. Assim como ir para o McDonald's não te faz um Big Mac. Meu pai é um poeta, né? Tem que respeitar esse homem. Mas enfim, não mudando aqui o assunto. Mas a vida com Deus não é assim. Você serve a Deus e aí todos os problemas vão desaparecer e você nunca mais vai ter dor. Isso vai acontecer, chama eternidade. Por isso que a gente planta para lá. Amém? Mas enquanto você vive aqui na terra, saiba que você terá aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E antes de ir embora, Ele te garantiu: fica em paz, porque eis que estarei convosco até
a consumação dos séculos. Então, quero chamar já o pessoal do louvor aqui. Ainda que você olhe para a sua vida e você fale, parece que alguma coisa não está certa. Parece que os ímpios, as pessoas que não servem a Deus estão se dando melhor do que eu. Não, mas parece que Deus está ouvindo a oração do cara que está lá na igreja, mas não ouve a minha. Só parece. A nossa visão muitas vezes ela fica turva. Você não consegue enxergar o que Deus está fazendo. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Mas quem aqui já leu o resto do versículo? O que diz? Para que o homem não possa, fala comigo, não possa compreender tudo o que Deus faz. Está vendo? Você acha que Deus te deve explicação? Ele colocou em você eternidade, para que você saiba que você pertence a Ele. Mas para que você não saiba o que Ele está fazendo. Por quê? A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus te mostrar tudo, para que fé? E sem fé, você não agrada a Deus. Mas se Ele te prometer, e mesmo que as circunstâncias digam não, e você continuar crendo, você tem fé. E todo aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Quando você for orar, antes de você falar toda a ladainha que está no seu coração, toda a história triste, toda a história dramática, Senhor, eu acordei naquele dia, dei um chute com o dedinho na quina da parede, o Senhor não estava ouvindo a minha aflição. Antes de você entrar no drama, você vai dizer, Senhor, eu creio que o Senhor é recompensador daqueles que o buscam. E eu estou aqui buscando a tua presença. Eu estou aqui derramando o meu coração e dizendo, Senhor, eu não vejo sentido na obra que o Senhor está fazendo na minha vida. E aí você começa a falar, você começa a dizer, você começa a falar das suas desconfianças, das suas dores, dos seus problemas. E no final, eu te garanto que você vai poder levantar as suas mãos e dizer, Senhor, quer saber? Isso é desânimo do meu coração, porque o Senhor nunca mudou, o Senhor nunca mudará. O Senhor é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. E aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel para terminar. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Pelo contrário, a ti virão todos os povos, porque tu ouves as orações. Esse é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. A ti virão todos os povos, porque tu ouves as orações. Quando você descobrir essa arma poderosa, que é entrar na presença de Deus e derramar o teu coração, você pode estar quase, mas você não vai perder de vista a promessa de Deus. Por isso nessa hora eu quero te convidar a se colocar de pé. E se de alguma forma essa palavra falou com você, que você possa ter o seu momento com Deus agora. E que você possa dizer, Senhor, que eu não perca de vista as obras que o Senhor tem feito em mim. Que eu não esqueça tudo que o Senhor promoveu para que eu estivesse aqui hoje. Quantas pessoas não foram movidas para te encontrar, para falar de Jesus para você, para te convencer de estar aqui hoje. Quantos milagres, quantas maravilhas Deus já não fez
para te provar que Ele é contigo. Quantas demonstrações de amor. Jesus diz: ninguém tira a minha vida de mim, eu mesma a dou. E Ele se entregou por você. Ele pagou esse preço pela tua eternidade de vida. Por isso que você possa dizer agora: Senhor, eu quero saber reconhecer quando meu coração estiver abatido, porque eu não vou permitir que as circunstâncias, que o passado, o futuro, o presente, anjos, demônios, me separem da tua promessa. Eu não vou permitir que o meu coração desfaleça no deserto. Por isso começa a dizer: Senhor, Tu és a fortaleza do meu coração. Eu confio em Ti. Derrama o teu coração diante de Deus, enquanto nós cantamos essa canção. Oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio.